Bem-vindos, meus irmãos, ao programa Ide Pregai, mais uma vez com vocês, Márcio. Hoje eu quero falar sobre o fundamento da missão. O contexto para esse tema está lá em Mateus, capítulo 22, dos versos 37 ao 40. Mateus 22, palavras de Jesus diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. É como se Jesus pegasse, irmãos, e ele resumisse a lei em dois mandamentos. Mas existe o primeiro. E o primeiro mandamento, ele é o fundamento de tudo. E é o fundamento do avanço da igreja. É o fundamento da missão de Deus, das missões. Se nós não amamos o Senhor como nós devemos amar, nós vamos amar mais a missão de Deus. E o nosso primeiro papel, irmãos, é amar a Deus de todo o nosso coração. John Piper já falava que as missões não representam o alvo fundamental da igreja. Não representam. A missão não representa o alvo fundamental meu e seu, mas a adoração sim. A adoração é, de fato, o alvo principal da igreja. Nós nascemos para sermos adoradores. E o fato de adorarmos vai nos fazer agir, avançar. John Piper continua dizendo que as missões existem porque não há adoração. Ou seja, se houvesse adoração, não haveria mais missão em nenhum lugar, porque todos os povos o iriam adorar. Então nós somos chamados a amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Se nós trocarmos esse mandamento e colocarmos o segundo no lugar do primeiro, nós vamos cair, meus irmãos. Nós vamos cair, vamos ser profissionais da missão. Vamos amar mais a missão do que o Deus da missão. Vamos amar mais aquilo que Ele nos deu do que Ele próprio. Né? E muitos missionários acabam se perdendo aí, irmãos, colocando o segundo mandamento na frente do primeiro. E jamais devemos fazer isso. Então eu quero reforçar para os irmãos que o fundamento de tudo é nós amarmos a Deus de todo o coração. Se você quer avançar em missões, comece primeiro indo a Ele. Comece primeiro se achegando a Ele. Em Marcos capítulo 3, quando Jesus chama os seus discípulos, ele não primeiro os envia, ele primeiro os chama para si. Ele primeiro os chama para estar próximo dele. Ele primeiro os chama para conhecê-lo, para ouvir ele, para ter intimidade com ele. E depois ele os envia para pregar. Então não podemos trocar de forma alguma, não podemos colocar o amor ao próximo à frente do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, uma missão saudável é aquela que nasce de um coração que ama a Deus com todas as forças. Uma missão saudável ela não nasce pela emoção. Uma missão saudável não nasce pela necessidade. Uma missão saudável não nasce da urgência da situação. Uma missão saudável nasce de um amor avassalador pelo Senhor, de uma paixão extrema, ao ponto de dizer: Senhor, não posso ficar mais parado. Por quê? Porque aquilo que eu recebi, eu quero transbordar. Uma missão nasce de um coração adorador. Não é o contrário, irmãos. Não podemos cair nisso, não podemos ir para missões porque existe uma urgência, existe uma necessidade, existe uma falta de acesso. Não podemos ir só por isso. Devemos ir, mas antes devemos amá-lo de todo o coração. Devemos amá-lo com todas as nossas forças. Aí sim estaremos prontos para sujar as nossas mãos, sujar os nossos pés, sofrer por amor a Ele. Porque entenda bem, irmãos, se você for pela emoção, você vai desistir na primeira dificuldade que você encontrar. Se você for por necessidade ou urgência, ou que o pastor está pedindo para você ir, ou porque
a situação é difícil, você se emocionou. Irmãos, na primeira dificuldade você vai deixar a missão. Lembra que o fundamento, a base disso tudo é amá-lo de todo o coração. Então, se você amá-lo, pode vir o que vier, a circunstância mais difícil que for, você vai suportar. Por quê? Porque o amor de Cristo vai estar no seu coração. Deixa eu falar para você, as pessoas não precisam de nós, as pessoas precisam de Cristo. As pessoas precisam de Deus. O sertanejo não precisava de mim. Eu sempre digo para eles que eles não precisam de mim. O privilégio é meu de estar com eles lá. Eles precisam, na verdade, de Deus. E Deus tem sustentado isso. Então, a minha oração é que, a partir desses 3 versículos de Mateus 22, isso te leve ao Senhor e a amá-lo com todo o coração. E a partir dessa intimidade, a partir desse tempo com Ele, aí Deus encharcando o seu coração de amor por Ele, e esse amor transbordando, você possa avançar aonde Deus quer que você pise a sola dos seus pés. Em nome de Jesus. Amém.